A paz do Senhor Jesus para todos que estão ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você nesse dia uma porção da palavra de Deus que encontra-se no livro de Daniel, no seu capítulo 3, dos versos 16 ao 18, diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Deus colocou no meu coração um título para essa reflexão, que diz assim: uma postura inegociável. Estamos diante de 3 jovens que foram levados cativos. O Império Babilônico estava avançando, estava conquistando, era uma potência da época. E esses 3 jovens foram subjugados. Porém, eles tinham uma característica diferente. Eles foram selecionados pelo rei para assisti-lo no reino, tendo em vista a capacidade que eles tinham. Eram inteligentes, eram sábios, eram tementes a Deus. E tudo isso fez com que Nabucodonosor, por intermédio dos seus assessores, separasse. E ele separou 4 jovens com essas características que eu falei: inteligentes, sábios, com discernimento. Foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas a partir do momento que esses jovens chegaram na presença do rei, o rei quis servi-los com as suas finas iguarias, com as suas coisas idolatradas, com as suas comidas sacrificadas. E esses 4 jovens disseram, ao rei: nós não queremos comer das finas iguarias. E ao final de tudo, verás que nós estaremos melhores do que aqueles outros que foram subjugados e estão comendo da mesma comida sacrificada, da mesma comida idolatrada. E desta maneira, esses jovens, eles ficaram mais corados, esses jovens não se contaminaram com as finas iguarias, e dessa forma eles ficaram não só mais corados, robustos, mas também demonstraram muito mais inteligência do que aqueles outros que foram também levados cativos de outros povos. E esses 3 jovens agora, nesse texto que nós lemos, Daniel não está presente, agora eles já com os nomes mudados, para Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens estavam passando por uma prova de fogo. A primeira prova de fogo eles passaram e foram vitoriosos, não se contaminaram, foram fiéis aos seus princípios, valores, foram fiéis à palavra de Deus em suas vidas, e eles venceram, não se contaminaram e conseguiram mostrar ao rei que eles tinham o Deus que estava com eles, o Deus deles era aquele que dava sabedoria e inteligência. A primeira, eles venceram, mantiveram a sua postura, não se contaminaram. Agora chegou um novo desafio na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora o rei havia construído uma imagem de escultura, e essa imagem ele fez de ouro para que todos aqueles que estavam subjugados e o seu próprio povo reverenciasse, se curvasse diante daquela estátua. Porém, esses 3 jovens, eles não se curvaram, eles não se contaminaram. Porém, tinha uma consequência muito grande. A consequência era difícil. A consequência precisava realmente de homens, de jovens, com uma postura inegociável. E desta forma, o rei disse: aqueles que não se curvarem, eu lançarei na fornalha de fogo ardente. E nesse capítulo fala justamente sobre isso, que foi um decreto que o rei editou. Era um documento, era uma lei, e ela tinha que ser cumprida, senão seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E chegou ao conhecimento do rei que esses 3 jovens não se curvaram. E o rei ficou irado. O rei, com o poder absoluto em suas mãos, vendo que aqueles que estavam ali assessorando diretamente não estavam cumprindo a sua determinação, Nabucodonosor mandou chamar. E dessa forma,
que Nabucodonosor mandou chamá-los, disse: se curvem. E eles não se curvaram. E foi justamente esse trecho que nós acabamos de ler, esses versículos que falam justamente da postura desses 3 jovens. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E o rei estava tão irado, mas tão irado que ele deu a ordem para que a fornalha fosse aumentada em 7 vezes mais o calor lá dentro. E assim foi feito. Eles foram lançados na fornalha. E o que aconteceu? Foi justamente o que eles disseram ao rei. Ó rei, se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Fique sabendo, ó rei. Porém, mesmo se ele não nos livrar, nós continuaremos servindo a ele. Nós continuaremos com a postura inegociável de não nos curvarmos diante dos teus deuses. E o que aconteceu? Para a glória do Senhor, Deus mandou um anjo para aquele lugar quente. E a Bíblia diz que nenhum cabelo foi queimado. E eles saíram lá de dentro sem cheiro de fumaça. E o Nabucodonosor, naquele momento, ele teve que se curvar e dizer que realmente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é um verdadeiro Deus. E esses jovens, eles não se curvaram diante da estátua de ouro. A postura não mudou. O que eu quero dizer nesse momento para você que está ouvindo é que eles faziam parte do reino da Babilônia. Eles tinham posição dentro do reino. Eles tinham status dentro do reino. Eles eram homens de negócios que Nabucodonosor, fruto da inteligência deles, os colocou. Eles é que administravam. Eles é que negociavam. E naquele momento que eles não se curvaram diante da estátua, eles estavam colocando em jogo não só a sua própria vida, mas também o status que eles tinham. E onde eu quero chegar com isso? É um ensinamento muito importante para todos nós. Nós não podemos nos curvar diante de tudo aquilo que nós sabemos que não é de Deus, por conta de status, por conta de posição social, por conta até mesmo da nossa própria vida, sabendo que aquilo que querem que nós nos curvemos está errado. E nós? Será que temos nos curvado diante das coisas que estão querendo relativizar, que estão querendo colocar a fórceps em nossas vidas? E os valores? Os valores que estão constantes na palavra de Deus, os valores que Cristo deixou para nós, negociaremos? Qual tem sido a nossa postura? Nos curvaremos diante do politicamente correto, da inversão de valores que estamos vivendo na nossa sociedade nesses dias? O certo é errado e o errado é certo? Abaixaremos a nossa cabeça diante da relativização do pecado? Estamos com medo de manter a postura pautada na palavra de Deus, temendo represálias, possíveis represálias? Temos abaixado a cabeça quando falamos acerca de família? Família é projeto do coração de Deus. Só existe um modelo de família. E esse modelo é um modelo que Deus criou. O que está diferente disso não é família. No conceito bíblico, não é família. E a fé em Cristo? Estão querendo impor que você não tem a sua fé mais em Cristo? E o arrependimento do pecado? Estão relativizando também o pecado? Pecado é pecado, pecado é erro. Temos que nos arrepender diariamente dos erros cometidos e nos posicionarmos com fé diante de Deus. Não se curve. Não se curve diante das coisas que você está vendo que está errado. Deus está conosco. O mesmo Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente vai estar conosco nas dificuldades, nas represálias que porventura venhamos a sofrer. Não nos curvemos. A postura ela tem que ser inegociável. E a resposta a qualquer ameaça será a mesma dos 3 jovens tementes a Deus. E é onde eles disseram: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará.
da fornalha de fogo ardente. Ou seja, ele nos livrará desta perseguição. Ele nos livrará desta perseguição. E das tuas mãos, ó Rei, e das tuas mãos, ó aquele que está pressionando, querendo impor algo que vai de encontro ao que nós cremos e ao que está escrito na palavra de Deus. Se não, fica sabendo que não serviremos, não nos prostraremos, não nos curvaremos diante dessas heresias, diante dessas inversões de valores. Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, ó Rei. Essa tem que ser a nossa resposta nesses dias. Deus está conosco. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se as pessoas que estão nos subjulgando ou pensando que estão querendo nos subjulgar, Deus não permitirá. Porque o mesmo Deus que esteve na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego e os livrou da morte e os colocou em posição de destaque novamente, com mais ênfase até, é o mesmo Deus que está conosco. Temos que ter fé. Não podemos abrir mão de tudo aquilo que Ele fez por nós naquela cruz e os princípios que Ele nos deixou. Porque essa postura, ela tem que ser uma postura inegociável. Que Deus te abençoe. Que Deus conceda a você um dia repleto de vitória, de paz e de alegria, em nome de Jesus. Amém.